Então vamos. Bom dia, meus amores, bom Bom dia! dia! Bom Bom dia! dia! Alegria, alegria. Enquanto eu ria com vocês, eu estava pensando, cara, o que que me leva a fazer esse negócio, né? 7 horas da manhã, tirar a Aline da cama, Nem me tadinha. fale, você Que, nem me fale. pois é, o que que me faz fazer isso, né, cara? Cara, a gente é praticante de yoga do riso. Só que o yoga do riso ele me abriu tantas portas em termos de avaliação da vida, e entre elas a brincadeira. A gente precisa brincar, mas precisa brincar também com as coisas sérias, tá? E daí o Saúde e Riso agora, porque eu comecei trazendo um questionamento sobre o yoga do riso, depois do riso como uma coisa mais completa, e agora trazendo também a questão da saúde. E aí tu vai falar, pô, mas o que tem a ver saúde com inclusão e justiça social? Oh, Cara, eu vou só mostrar, eu vou falar uma coisa que aconteceu essa semana, que foi muito bonita, foi, eu acho que foi até ontem. Eu e minha esposa, a gente teve um trauma com relação ao parto, que a gente se programou todo para fazer o parto vaginal e a gente, durante esse processo, a gente teve contato com um filme que tem aí famoso, Negócio de Parto, e também recebeu muita orientação de doula falando sobre os problemas do parto cesárea. E aí, cara, quando veio o cesárea, porra, para a gente foi assim um problema. E realmente tem problemas, cara. Só que a vida, cara, ela tem problemas desde o começo até o final. E a minha mulher descobriu que muitas crianças são muito traumatizadas em função de você não fazer os movimentos para o qual o corpo está programado no parto vaginal, porque o corpo tem que se contorcer todo, você sofre uma pressão na cabeça, não sei o quê. O bebê está todo preparado para isso e isso não acontece. Com isso, o que acontece? Ele não descarrega aquela tensão para a qual ele veio programado. E, por exemplo, a nossa filha ela tem terror noturno, tem bruxismo, são coisas que pô, ela não tem motivo para ter, a não ser, de repente, isso. E aí minha mulher, quando descobriu essa coisa, ela se emocionou. Eu me emociono até hoje quando eu falo a respeito desse assunto. E aí ela pegou e colocou a minha filha no colo. Minha filha tem 4 anos e meio. E começou a assistir um filme muito bem feito sobre parto. Parece o bebezinho se deslocando, passando pela bacia, essa coisa toda. O filme é muito bem feito. E lógico que minha mulher se emocionou. Cara, tu acredita que minha filha de 4 anos e meio falou: mãe, por que está saindo essa água do meu olho? Isso é para falar para vocês como é que o magnetismo do nosso coração, das nossas emoções, fazem conexões. Então, não pode ser diferente com a Aline, com o Kepler e com qualquer pessoa que seja, entendeu? A gente pode até não acessar o impacto das emoções negativas quando a gente leva para aquelas pessoas e quando recebe daquelas pessoas em função das nossas relações mal qualificadas, relações mal observadas, tá? Então, tem tudo a ver com a saúde, entendeu? Como eu me relaciono com o negro, com o índio, com
com perneta, com gordo, com qualquer coisa tem a ver com a nossa saúde, tá? E é uma questão de educação profunda, porque eu costumo dizer que eu sou racista, que eu sou machista, que eu sou um monte de coisa, porque isso tudo vem do nosso inconsciente, de toda a nossa história que vem se aperfeiçoando, mas que ainda é muito grosseira. Então, e a gente não tem outra forma de não fazer isso, a não ser entrando em contato direto, mas buscando trazer leveza através do riso e da brincadeira. Então, esse é o objetivo da gente estar aqui 7 horas da manhã falando de inclusão social ou justiça social. Como é que a gente trata nossas diferenças? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre esse questionamento desses dois termos e depois vou deixar a Aline e o Klepper colocar a experiência deles, porque eles, como pessoas que são, não é vitimizadas, são vítimas da sociedade, do comportamento equivocado, eles têm eles têm emoção disso. E eles podem trazer essa emoção, dar um retorno, um espelhamento para que a gente possa ter um comportamento diferente. E aí vocês vão entender justamente quando eu falar de inclusão e de justiça. Tá? Vamos começar por inclusão. Espera aí, o negro está excluído da sociedade, ele por acaso mora em Marte? O gay mora em Marte? Mora em Plutão? Não. Está todo mundo aqui, está todo mundo junto, entendeu? E quando eu faço mal, ou quando eu faço uma piada, ou quando eu discrimino um negro, um gay, ou qualquer pessoa, eu, na verdade, estou fazendo mal a mim mesmo. Então, esse termo inclusão, eu não acho apropriado. Quando a gente fala de justiça social, aí eu coloquei aquele textinho, quem se deu o trabalho de ler, vai saber que a nossa justiça ela foi criada, ela foi elaborada a partir da igreja cristã e, antes disso, também por pessoas brancas ligado à elite. Tá? Como é que se diz? A inteligência, a cultura, ela foi patrocinada e, consequentemente, ela foi direcionada de acordo com os interesses da elite, desde o tempo lá dos gregos, entendeu? Então, eu pergunto, justiça para quem? Quem foi que fez a justiça? Foi aquelas pessoas que eram discriminadas? Como é que ela tem condição, como é que ela tem a visão e a experiência para tratar de justiça se ela não foi discriminada, se ela não passou por aquilo? É como aquela coisa da ciência. O cientista ele busca a verdade através do olhar dele. Então, ele nunca vai fazer uma coisa que seja uma totalidade. A mesma coisa acontece com a justiça. Se o cara não tem aquela visão, se o cara não passou pelaquela experiência, o cara, a mulher, seja lá quem for, ela não pode tratar daquilo com propriedade. Ela pode até fazer uma elucubração mental, mas só que acaba sendo parcial. Então, por isso a necessidade de ter aqui o Klepper, ter a Aline e outros atores seriam também interessantes que tivessem aqui, mas, primeiro, que a gente não ia ter tanto tempo para falar disso. E, segundo, que eu também não sou esse show de comunicação para chegar e sair todo mundo, arrebanhando todo mundo aqui. E aí eu vou deixar o espaço, porque senão eu vou ficar falando muito, eu acho cansativo, fico de boca seca. Aí eu vou deixar um pouquinho para o Klepper falar e para as pessoas participarem, né? Porque a ideia é essa. Hoje em dia, vocês não sabem, mas isso é uma coisa também regional. Aqui tem a famoso descascar da laranja. Porque aqui, gaúcho, quando faz sexo, é quase que um milagre ter um nascimento, porque o cara leva tanto tempo tirando a roupa
e já, porra, o tesão vai embora. E ainda tem um detalhe, quando acaba de tirar a roupa, fica com frio e bota novamente. Então é aquela de galo. Tô brincando, gente. Isso é piadinha, é bullying com os gaúchos. Vamos nós. Quem quiser abrir o microfone, eu vou deixar vocês se entenderem para saber quem gostaria de colocar a visão e a experiência de vocês. Posso falar? Posso começar. Tem uma coisa interessante que é essa questão da inclusão. Desde sempre eu me questiono sobre isso. Acho que vai para além do nome, né? Inclusão. Essa visão que você trouxe. Para mim, vai além de discordar do nome, mas alcança verdadeiramente as formas que a sociedade entende sobre excluir e incluir, né? Então, temos, por exemplo, algumas coisas como as cotas raciais, né, como bolsas de estudo, e eu fui observando isso desde sempre, porque eu fui aluna, quando eu era criança, de um colégio particular do bairro que eu morava. Eu era bolsista junto com as minhas irmãs, né? E era um colégio que tinha a maioria branca. Tinham muitos bolsistas, eu não era a única, minhas irmãs eram as únicas, mas existem coisas sobre esse incluir que acaba excluindo, né? Muito mais do que qualquer outra coisa, porque as oportunidades, por exemplo, financeiras não são as mesmas, né? As questões financeiras não são as mesmas. Então, eu cresci já com toda essa questão de classe social em um bairro da periferia de Salvador, em que mesmo dentro da periferia a gente tem as elites, né? Mesmo dentro da periferia a gente tem a parte nobre do bairro e a parte pobre do bairro, mesmo dentro da periferia. Estamos falando de um bairro, Salvador, que hoje é considerado, mais ainda do que o bairro da Liberdade, o bairro mais negro de Salvador, né? Que é Pernambués, que é um bairro de periferia, onde atualmente o tráfico de drogas mata muito mais pessoas negras do que qualquer outra coisa. E quando eu falo tráfico de drogas, não é só pela violência da Polícia Militar da Bahia, que é uma das polícias mais violentas do Brasil, mas também do próprio movimento e da própria lei, aí a gente fala de lei, da própria lei do tráfico de drogas, que executa da forma que acredita que o julgamento precisa ser feito para aquela pessoa que foi julgada no júri do tráfico. Então, a gente tem algumas coisas que permeiam essa questão da inclusão quando a gente fala, por exemplo, basicamente de estudo, né? Então, eu estudava em um colégio particular, em que o estudo é puxado, como falam, né? O estudo é puxado, é um estudo elitista no sentido de que era o melhor colégio do bairro de periferia, porque aí a gente precisa ver as nuances das coisas como é que são, né? De um bairro de periferia, que é totalmente diferente de um bairro de classe alta. O que a gente considera bom no bairro de periferia é pouco e médio considerado a um bairro de classe alta. E coisas mínimas, como fazer trabalho da escola, como o momento da primavera, Rainha do Milho, né, que acontece no mês de junho, Dia dos Pais, Dia das Mães, os passeios que a escola promove, que a gente não pode ir. Você imagina que era eu e mais 5 irmãos na mesma escola, 6 crianças em uma escola em que se tem um passeio que na época era, sei lá, R$ 50, vamos dizer. R$ 50, 6 crianças, era o salário praticamente, né? Então, era impossível a gente ir aos passeios da escola. Então, tinha sorteio, por exemplo, quando tinha passeio da escola. Então, a cada passeio, um de nós poderia ir. Então, quem não foi, ia, nunca saiu todo mundo junto, por exemplo. Eu não tenho memória de quando eu era criança, da minha família sair todo mundo junto. Eu, meu pai, minha mãe, meus 6 irmãos. Eu não tenho essa lembrança. Não lembro o dia que isso aconteceu.
Por quê? Porque o transporte coletivo público, entre aspas, que a gente sabe que não é público, que a gente paga, o que deveria ser público, diz que a partir de 6 anos a criança tem que pagar transporte. Então, a gente não saía todo mundo junto porque tinha que pagar transporte. Então, e além de tudo, meu pai dizia que não ia sair com a corda de caranguejo, não ia sair com todo mundo junto. Então, ou ele saía com os 2 menores, ou ele saía com os 3 maiores. Sempre mesmo. E a minha mãe, da mesma maneira. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do Bolsa Família, que é um projeto de inclusão, né? E que eu tenho as minhas ressalvas, mas para quem vem da periferia, como eu vim, a gente entende que o mínimo é muito para quem é da periferia. Então, o fato de você ter por mês R$ 80, já dá para você pegar esse transporte e ir com a sua família na praia, né? Por mais que a elite brasileira, as pessoas que têm mais dinheiro achem que é uma merreca, não dá para nada, faz diferença na vida de quem não tem absolutamente nada. Faz muita diferença. E isso, inclusive, é uma das formas que o populismo faz a sua política no Brasil. E aí são outras ressalvas, né? Então, quando a gente fala de inclusão, que é esse fato aí de incluir, né? Incluir todas as pessoas, lembrando a elas que elas têm direito. Quando se fala de justiça social, em que vai dizer que a justiça social é o direito que o cidadão tem sobre aquela riqueza que ele ajudou a gerar. Aonde isso acontece no Brasil? Aonde isso acontece no Brasil? Em que lugar qualquer pessoa que queira clamar por justiça social vai conseguir essa geração? Então, quando eu fui morar em Londrina, eu fiquei muito chocada que lá tem uma estátua dos japoneses, dos chineses, dizendo que eles ajudaram a construir o Brasil. Não acho que não. Não estou falando que não. Estou falando de que poderia ter ali uma estátua dos índios, poderia ter ali umas estátuas dos negros, né? Dos povos originários do Brasil, que são os indígenas, que por isso o meu nome Negríndia, né? Que a minha avó, de parte de pai, é dos povos originários índia mesmo, e a minha avó, de parte de mãe, negra. E esse nome quem inventa é a minha irmã, não fui eu. Essa criatividade não foi minha, foi da minha irmã Ellen. E aí a gente observa como essa questão da inclusão permeia por muitas nuances. E aí na infância eu passo por isso, na adolescência eu tenho dificuldades enormes para frequentar a escola, né? Porque eu tomei uma decisão de casar, embora muito cedo, com 17 anos, praticamente fugi de casa. Digo praticamente porque minha mãe era totalmente contra, né? Ela queria que eu estudasse, que eu me formasse e tal, mas eu optei por outra coisa, eu sempre optei por coisas diferentes na minha família. E na faculdade, com o ProUni, eu passo pela mesma situação, né? De que tem a inclusão do ProUni, tem, mas aí eu não tinha computador, eu não tinha impressora, né? A minha internet era péssima e eu não tinha dinheiro para, às vezes, ir fazer o trabalho na casa dos colegas, não tinha dinheiro para comprar os livros mais caros, eu sou licenciada em História. E aí você vai estudando em uma faculdade particular de Salvador, né? A FTC, na verdade, não é de Salvador, tá em todo o Nordeste, se eu não me engano, em todo o Brasil. E a FTC, que é uma faculdade particular criada para ricos brancos, com polo na Paralela, que é um bairro de Salvador, quando inclui o ProUni na sua lista, aluga prédios em lugares diferentes, mas não aloca esses alunos no mesmo prédio da elite branca. É como se tivesse como não teve verdadeiramente essa exclusão. Então, quem era do ProUni estudava em polos, em prédios precários, com coisas
precárias em bairros diferentes de Salvador, e esses alunos do ProUni são alocados para esse prédio fora da elite dessa faculdade. Então, aí a gente vai entender o que é inclusão e o que é a inclusão que exclui, né? Então, muitos alunos entram na justiça para estudar no polo da Paralela. E aí você vai ver cenas que a gente considera absurda, né? Porque eu imagino um aluno ter que processar uma faculdade para estudar no polo que a faculdade tem, porque se sente excluído nos bairros diferentes, né? Então, são várias cenas e várias situações do racismo estrutural, e eu costumo falar que quando a gente se rotula e quando a gente se permite falar do que você é, então eu sempre me intitulei uma mulher negra, bissexual, candomblessista, e tudo isso são rótulos que vão agregando uma maior probabilidade dos preconceitos, né, que a gente vai sofrendo ao longo da vida. Então, inclusão no Brasil, para mim, não existe, porque é uma inclusão excludente, e justiça social menos ainda, né? Porque o que seria para nós justiça social aí, levando em consideração o que está na Constituição, o que está aí nos sites da Justiça do Brasil. Aline, antes de deixar o Klepper falar, eu queria pontuar um monte de coisa, porque vai surgindo, que nem o pessoal, alguém falou, à medida que a pessoa vai falando, o download vai chegando. Primeira coisa é que, quando ela falou do colégio dela, eu me lembrei que eu estudei só em colégio público, mas tive muitos amigos que estudavam em colégios privados, e colégios privados já entre os mais caros do Rio de Janeiro. Eu sempre transitei entre um meio e outro. Eu acho importante você ter essa oportunidade. Mas a impressão que eu tenho, e eu acho que não tem por onde escapar, é que no colégio onde os privilegiados estudam, o ensino é feito de uma forma a manter os privilégios. Eles consideram natural que a posição no topo da pirâmide seja preservado. Então, você pega o ensinamento matemática, você pega a ciência, qualquer coisa que você faça, você não vai usar esse conhecimento de forma a trazer uma justiça não, uma consciência social. Eu acho que o nome mais adequado seria uma consciência social, entendeu? Isso é um ponto. Então, você está pegando a educação. Aí também na fala da Aline, vê a questão financeira quando você não tem condição de pegar um ônibus, não tem condição, depende de R$ 80 de esmola de governo, e por aí vai. Mas é fundamental. Cara, na verdade, se você parar para pensar, o sistema monetário, a troca através de moeda, ela já foi feita por elite. E, desde então, esse foi um padrão de manter como é que se diz, a prioridade da troca na mão de quem já tinha. Entendeu? As pessoas que, de repente, eram agricultores, que eram criadores, elas não participaram dessa escolha de troca por moeda. E quem foi que fez a moeda? E por que ele começou já com moeda e eu tinha que dar minha plantação, não sei o quê, para poder adquirir moeda? E por que foi criado os bancos? E uma série de coisas. Então, mais uma vez, você percebe a distinção entre os possuídos e os despossuídos. Só que eu acho que a gente tem que tocar nesse calo, porque eu acho que é fundamental.
eu percebi também na fala da Aline uma contradição que acontece entre a natureza e o espiritual. Eu vou colocar, cara, no meio da natureza, a hierarquia é natural, a hierarquia é da natureza, entendeu? A natureza ela não é justa. Entende? E, por outro lado, tem uma compensação. O que hoje em dia alguns idiotas falam sobre meritocracia, ela acaba, de alguma forma, apontando para uma realidade, que é o seguinte: se você corre atrás, batalha que nem os negros, as mulheres e outras pessoas que são discriminadas estão fazendo, você vai desenvolvendo uma potência que mais cedo ou mais tarde vai te dar um poder. E aí você passa a ser... E aí é que tem a questão da consciência. Porque se você olhar isso de forma parcial, o que vai acontecer conforme já acontece? Você tem uma Rosa Weber, você tem mulheres votando no Bolsonaro, você tem pessoas que esqueceram as origens e passaram a ser poderosas, entendeu? Por isso que você precisa ter o equilíbrio espiritual, porque é na espiritualidade que você vai olhar a totalidade, que você vai se ver igual ao outro. Então, não adianta você querer só ser um ser espiritual, porque, cara, possivelmente o que vai acontecer é o seguinte: tu vai meditar lá na caverna e vai morrer sem que você tenha contribuído em absolutamente nada pela sociedade. Inclusive, esse é um questionamento budista, porque tem certas linhagens de budismo que eles pregam o desenvolvimento pessoal e tem outras que já são mais focadas na compaixão, entendeu? Então, vocês veem que mesmo dentro da espiritualidade existe essa discussão entre o indivíduo e o todo, tá? Então, a gente olhar para isso e rir das nossas dificuldades para poder seguir em frente. A gente tem que ter leveza, porque não adianta chegar na dureza, porque quando a gente chega na dureza, a gente chega onde está chegando agora, que é a questão da polaridade, que é a questão da cristalização. E isso, na verdade, vai acabar impedindo o movimento. Então, o ideal é que a gente consiga brincar e, ainda assim, com essa brincadeira, a gente vai equilibrando. Uma hora está sério, outra hora está brincando e vai desenvolvendo as nossas potencialidades. É lógico que é para quem precisa. Na verdade, eu acho que é o seguinte, que as pessoas que são poderosas, elas estão com um problema sério, que a tendência natural delas é ir para a base da pirâmide, entendeu? Seja por doença, seja por depressão, porque a pessoa já não tem mais por que batalhar. Isso é uma besteira, na verdade, porque se ela olhasse para o próximo, ela tem uma tarefa para 10 gerações e não ia conseguir dar conta. Se algum rico passasse a olhar genuinamente para o próximo, ele ia perceber que ele tem uma riqueza muito grande a ser trabalhada, que é o outro, entendeu? Mas, infelizmente, a gente se esquece. Tem um ditado que diz: você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê poder a ela, entendeu? Então, o fato é que o poder acaba corrompendo, de alguma forma, a nossa espiritualidade. E a gente tem que tomar um cuidado e fazer esse exercício. Agora eu vou abrir para o meu amigo Klepper dar a sua posição a respeito desse assunto, como é que a gente vê isso. Alegria, alegria. A gente chega com a ideia e vai ouvindo aí, a cabeça vai, né? Me perdi, mas vou tentar me encontrar aqui falando. Então, pensando mais acho que pegando mais o contexto da linha, né? De onde vocês passeiam bastante nesse contexto social, né? Nessa vida, essa produção da vida, da existência, a nossa história, né? Então, eu fico pensando muito de como o regime de poder
de como essas estruturas que vão alicerçando e construindo essas ficções, que se a gente fala de justiça, eu tendo a pensar a justiça como uma ficção. Brasil é uma ficção que foi criada. Então, Brasil, democracia, república, reinado, toda essa estrutura, essas ficções, como elas vão sendo criadas e como elas vão sendo impostas por esses regimes de poder, que são históricos, em perspectiva. Porque se a gente pensar os regimes de 1500, na chegada aqui, na invasão dessas terras, de como se processava para hoje, moral e ética, todo esse processo de transformação, né? E aí eu acho que eu entro num lugar que eu venho ao longo do tempo pensando, meditando bastante, que é um dos riscos das representações, né? Por exemplo, pega o presidente da Fundação Palmares, é negro. Olha o que ele faz, olha o que ele fala, você entende? Por exemplo, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de todo esse universo, né? Se a gente parar para pensar, a espiritualidade, a alma de 1700, de 1600, de 1800 dizia que índio e negros africanos e indígenas brasileiros não tinham alma. E essa era a espiritualidade da época, né? Então, eu fico pensando muito nessas questões assim de situar. E aí eu cairia numa coisa que é o lugar de fala, né? Qual é o momento histórico que a gente está, dentro de quais relações históricas, de quais perspectivas, de quais influências, onde eu circulo, o que eu estou comendo, quando eu ando na rua, o que eu estou vendo, o que eu estou comendo, o que eu estou ouvindo, com quem eu estou dialogando, todo esse alimento, né? Como isso tudo está me atravessando dentro dessa grande bagagem que a gente tem, que é o inconsciente, né? Por exemplo, uma coisa que eu fico pensando também por exemplo, o inconsciente colonial, de como isso gestou nossa sociedade, né? O inconsciente LGBT-fóbico que se gerou aí, a gente está falando de quê? De 2000 anos, né? Se a gente for pensar algumas tradições da nossa sociedade, há quanto tempo, quantos milênios, talvez, que determinadas construções estão aí alimentando, 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 para a gente chegar até chegarmos num período histórico onde a gente consegue contestar de forma veemente essas estruturas. Em qual momento a gente conseguiu, por exemplo, contestar de forma veemente a estrutura colonial e racista, que dizia, ó, populações indígenas e populações negras não têm alma. Né? Porque, olha, a espiritualidade da galera aqui, ó, xamanismo, as matrizes africanas, é coisa do demônio. É coisa do... Nossa, escutou um tambor, já sai correndo que é macumba, porque tem medo. Né? E aí a gente atravessa um outro lugar, que é o lugar social do riso. Essa construção social do riso. Né? Porque se você pegar um momento histórico, por exemplo, lá atrás, rir era coisa do demônio. Rir era coisa do demônio. Né? Como é que entra? Como é que tá? Qual é o lugar da comédia e da tragédia nessa história? Como é que a gente constrói? Porque a gente está falando de uma sociedade que não tem como. Eu sou colonizado, eu sou fruto do consciente e do inconsciente colonial. Eu nasci no Brasil. Nasci no Brasil, minha família é super misturada. Eu consigo encontrar muita coisa, assim, muitos povos, muitas etnias. Eu escutei esses dias uma coisa muito interessante. Aliás, eu li um artigo. Eu vou lembrando à medida até que eu vou lembrar do autor, que foi o primeiro contato com esse autor que eu tive. E eu li só um fragmento, ainda não tive a oportunidade de ler todo. Que ele falava assim: precisamos questionar um pouco essa ideia de mestiço. Porque se eu pegar um branco norueguês com um branco português e eles tiverem um filho, é mestiço. E aí eu fiquei assim, putz, é mesmo. Entende? Porque branco não é uma categoria única, como preto não é, como uma parra, né? Então, como é que a gente está pensando essas relações todas, né? Então, o riso histórico. Tipo assim, por exemplo, a minha experiência com o riso, ela é muito traumática. Porque como uma pessoa humana que foi categorizada como homem ao nascer, né, do sexo masculino e que se desenvolveu a partir de toda uma construção interna, que eu poderia falar de alma, poderia falar de átma, poderia falar de várias estruturas, que vai me informando naturalmente dentro dessa
desse fenômeno de ser, né? E isso provocava o riso no outro, porque eu era o quê? Bicha. Eu era criança viada. Então, em muitos lugares, as pessoas me apontavam e ria. Eu não era um homem branco, eu não tinha aquela estrutura de homem branco. Branco, hétero, macho, eu não tinha. Eu era o corpo do riso, eu era o corpo do açoite, eu era o corpo que estava legitimado para esses espaços. Era o corpo que apanhava, era o corpo que era caçoado. Então, a minha experiência com. Aí a gente chega no riso, né? Porque o riso, a experiência, talvez a nossa experiência social, em qual momento que a gente começa a questionar? Epa, não pode rir disso não, cara. Porque a gente vem, talvez, de uma construção histórica do riso, que é ou você ri ou você chora. Então, uma grande tragédia é uma grande comédia. Que você está andando na rua, você vê uma pessoa cair. Se você não sente, você ri. Se você sente, você corre para ajudar. Né? Então, eu fico muito reflexivo nesses pontos de transformações. E aí a gente chega num lugar, por exemplo, o ativismo com alegria e as diversas possibilidades e manifestações de alegria. Tem um professor acadêmico intelectual que trabalha muito com as temáticas LGBT, o Leandro Collins. Ele tem um trabalho que ele fala sobre isso, né, do ativismo com alegria, que isso também atravessa o meu trabalho, né? Por isso que não é à toa que eu fui para o yoga do riso, né? Porque eu comecei a chegar um dado momento da minha trajetória que eu comecei a perceber o quanto que os espaços de luta também adoecem, né? E quais potências que a gente, quais ferramentas, né, que são os processos de cura, né? De quais são as ferramentas de processo, porque a gente tem que estar constantemente se trabalhando, constantemente num fluxo, né, de transformações e de trabalhos e de perspectivas de cura, né? Então, eu fico pensando muito a partir daí de uma transformação, o riso como potência, né? Porque se a gente já pega agora o contexto do yoga do riso, os estudos do Tokatarian, né, olha que potência tem aí. Qual é a força? Se a gente trabalha, canaliza o riso em determinadas direções e sentidos, sem esquecer desse corpo histórico, de todas essas relações, né? Sem esquecer da onde nós estamos e de quem nós somos, né? Olha que potência a gente pode trazer para dentro desses contextos de luta. Porque, assim, tem dias que a gente não consegue, nossa, pesquisa, começa a saber de tudo que acontece, é tão bárbaro, senão é tão até não sei nem se é legal falar essa palavra, né? Mas é tão triste, assim, é tão absurdo, né? É tão chocante para nós que sentimos, né? Porque tem gente que não sente, mas para quem tem uma sensibilidade e sente, e você vai vendo as qualidades das violências, as dimensões das violências, as profundidades das violências, dentro de todas essas relações históricas. A partir dessa ficção Brasil para frente, se a gente vai trabalhar com o território nacional, né? Com essa ideia de democracia, essa ideia de democracia social, essa ideia de justiça, tudo isso, né? Então, é muito triste. E aí a gente tem muitas dimensões que a gente percebe. O processo é tão violento, mas é tão violento. O processo a história do Brasil é um processo tão violento, de tanto sangue, né, que a gente está falando do monopólio da violência, a gente está falando da força bélica do Estado, dessas estruturas de poder. Por exemplo, se você for em alguns territórios do Brasil, você percebe que a galera da capitanias hereditárias até hoje estão dominando. Começa a ver aí as linhagens dos juízes, dos promotores, começa a ver as linhagens aí de uma série de estruturas políticas, de toda essa estrutura. Você vê que aí é isso, é essa perpetuação, né? O sistema, como ele é bem montado, bem estruturado, para essa ideia de meritocracia. O que é isso? É justificar que essa galera continue no poder. Porque eles têm o mérito. É quase como assim, é quase dizer assim, não, porque eles são enviados de Deus, então eles merecem estar aí. O que a gente mudou? De uma monarquia para uma república. Né? Então, enfim, eu acho que é campo de tensão.
Ao mesmo tempo que é um campo gerador de muitas tensões, eu acho que é um campo gerador de muita força, se a gente canalizar essa potência do riso, porque ele vai nos trazer muita cura para a gente conseguir a força que a gente precisa para ir para a luta, porque é muito violento, e tem horas que é difícil sair da cama. Tem horas que é difícil continuar lendo, tem horas que é difícil continuar se relacionando com tanta densidade de conteúdo, com tanta tristeza, porque gera afetos tristes, porque nós sentimos. Né? E como transmutar, como transformar essa matéria, essa energia, né? Para a gente continuar com força, potência e alegria. Então é isso, alegria. Caraca! Cara, Kleber, eu vou te contar, cara. Olha só, eu fico vendo a beleza, cara, e olha só como é que as coisas acontecem, tá? Temos 6 pessoas aqui hoje. Eu acho que para a qualidade do que está sendo produzido aqui, do que está sendo falado, chega a ser ridículo, entendeu? A gente está tendo. Cara, eu tenho certeza que tem muita mulher, tem muito negro, tem muito gay que não está aqui hoje, tá? É como se houvesse uma espécie de discriminação. É como se não fosse importante discutir esse tema. É como se isso fosse tão sério que não merecesse rir disso. Então, eu estou fora. E a fala, cara, é engraçado também como é que vai tendo uma gradação. A Aline já me trouxe uma série de coisas, cara. O Klepper, então, a coisa vai ficar mais difícil ainda de falar, porque ele, cara, começou já falando uma coisa que eu achei impressionante. Ele falou da questão da estruturação, da representatividade. Porque como é que você pode representar alguma coisa que é desestruturada? Não tem como. Só que a própria estruturação acaba sendo feita de uma forma que determina uma hierarquia. E aí, como tem uma hierarquia, tem um líder, tem um privilégio, tem um pensamento predominante. É que eu falei, a questão da natureza tem essa tendência. E eu acabei me lembrando, cara, de uma coisa que uma vez eu ouvi falar e eu nunca mais esqueci disso, que baseou minha vida para ver que não existe nem o bem nem o mal, cara, como a gente, na verdade, está aí, mas está tudo bem do jeito que está e vai ter que levar do jeito que é, porque os planetas, eles podem, os corpos celestes, melhor dizendo, eles têm 2 formas de, vamos colocar, de fim de ciclo. Uma, por adensamento, o planeta ele vai se condensando de uma forma tão grande que daqui a pouco ele explode, ele vira um buraco negro, se eu não me engano, acho que é através do adensamento que ele acaba virando um buraco negro e some no universo, ou certas estrelas para certos corpos celestes, eles vão se expandindo até que eles se desfragmentam e viram poeira cósmica. E a mesma coisa acontece com a gente, entendeu? Ou a gente vira a densa, então você tem essas possibilidades de mudar de ciclo. Por que eu estou falando essa história toda? Porque, cara, eu sinto que o Klepper, ele tá, primeira coisa, ele falou com uma propriedade do riso que a maioria dos iogues do riso não tem. Entendeu? E por quê? Porque ele já passou por tanta tristeza na vida que chorar ele já sabe de todas as formas e cores. Mas ele precisa rir, e é por isso que ele está aqui. E ele falou também, cara, de uma coisa que eu nem sabia, da alegria do ativismo, que eu vou pedir para ele, pelo amor de Deus, para a gente abordar mais esse assunto, me dar material, porque o que acontece? Uma coisa é eu pegar e dizer, para minha promoção de saúde, eu quero rir, eu quero aprender sobre o riso, mas o ativismo da alegria, primeiro que engloba outras possibilidades de expansão, porque o riso é uma forma de expansão. Mas tem o brincar, tem o dançar, tem o cantar,
entendeu? E isso tudo está dentro do contexto da alegria, entendeu? E quando você junta isso ao ativismo, aí você está pensando no outro. Então, é uma coisa muito completa, é uma coisa muito interessante que eu captei dentro da fala dele. Outra coisa também que ele falou, que foi bem interessante, é aquilo que é uma teoria do riso, eu acho que do Bergson, sei lá de quem, porque é tanto filósofo, psicólogo falando sobre o riso. Ele falou o seguinte: se quando alguém tropeça, alguém se machuca, se alguém passa por algum infortúnio, você não sente, você ri. Porque um desses filósofos, que eu acho que foi o Bergson mesmo falou, ele falou o seguinte: se você sente, se você se emociona com um fator gerador do riso, você não ri. Entendeu? Então, ele tem uma consciência muito grande do, do riso. E é engraçado que o riso também é uma emoção. Você é, é isso que, cara, que é muito rico no riso. O riso você não consegue definir. Essa fala de você só conseguir rir quando você não sente é uma das particularidades do riso. Mas você ri também quando sente. Quando você sente uma alegria, alguma coisa que te traz. E por isso que o riso é revolucionário, porque ele pode ser feito de uma forma ou de outra. E isso tem que tomar um cuidado muito grande, você tem que observar, porque o Klepper também tocou nessa questão da ética do riso. A gente não consegue chegar a um fechamento. Eu já vi diversas. O meio artístico diz o seguinte: que a arte, e inclusive a arte de fazer rir, ela não pode ser fechada. Você não pode pegar e querer ter uma ética indutora de um pensamento de justiça, sei lá, seja o que for, porque senão você fecha as possibilidades da arte, de denúncia através da arte. Entendeu? Tem um pensamento meio doido. Pode falar, Klepper, você está mais qualificado para falar dessa coisa. Não, eu acho importante esse debate, principalmente pelo tempo histórico que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo histórico de ascensão do fascismo. Sim. E a gente tem que estar muito atento, com muito cuidado. Quando setores da arte e do riso se levantam para ir contra avanços sociais, eu vou falar de avanços sociais no lugar de cuidar do outro, daqueles outros que nunca foram cuidados. Né? Aqueles que defendem que fazer piada com uma pessoa que tem deficiência é limitar as possibilidades da arte, eu acho que está operando em outra consciência. Né? Se aqueles que defendem um blackface, se a gente volta lá para o início do século, né, que eram estratégias de ridicularizar, de subalternizar os povos negros, se alguém defende que isso é limitar a arte, está operando em outra consciência, que não é essa consciência desse processo sócio-histórico. Porque se a gente voltar atrás, tipo, o que era o Coliseu? A gente pode pensar o Coliseu e toda aquela carnificina que acontecia ali como um processo artístico, porque quando cai o teatro grego, a grande estrutura que surge é o Coliseu. Qual é a qualidade cênica, qual é a qualidade performativa que existe dentro daquela estrutura? Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas discussões. Assim, eu gosto Muito muito cuidado. de frisar, assim, porque existem campos dentro da arte. Inclusive, existe uma arte neonazista, existe uma arte colonial, existe uma arte fascista. Né? Tem um documentário maravilhoso, que é a Arquitetura da Destruição, que fala desse aspecto, do príncipe artista, do ideal artístico de Hitler. Hitler tinha uma visão artística, poética de construção de mundo a partir do genocídio de tudo que não fosse diferente dele e da reconstrução de um mundo neoclássico, inspirado num ideal de branquitude grega. É arte. Yes. O ministro, há pouco tempo, o secretário que era um dos secretários desse governo aí, que eu não vou falar o nome desse dito público. Tá certo, eu estou equivocado. Ele gravou, o cara gravou um vídeo
e publicou, e foi o motivo que ele caiu, com uma música de Wagner, que vinha lá, remontava a Alemanha nazista com um discurso de Goebbels, que também era desse período histórico, e falando a partir de uma ideia, de uma ideologia nazista. Ele publicou isso nas redes. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não tomar muito cuidado, a gente vai entrar nesse fluxo. E não é Brasil, é mundo. Se você observar como o nazismo, o fascismo, ele está espalhado pelo mundo, em qual momento que ele se escondeu, em qual momento que ele está voltando à tona, qual a força que ele está ganhando. Por quê? Porque eu sou de uma filosofia que é uma das coisas que eu vou me levantar de forma veemente é para aqueles que são contra a vida. O princípio da vida, da dignidade da pessoa humana. Sim. Quando a gente está falando de arte e quando a gente está falando do outro, a gente está falando disso. Então, é preciso separar dentro da comédia brasileira, dentro do riso brasileiro, dentro da arte brasileira, esses setores. Porque a gente tem setores que a gente tem que dizer, olha, é fascista. Isso aí, esse setor aí é fascista, é nazista. O ideal que eles estão levantando é um ideal que prega a morte da maior parte da população desse país. A grande parte da população desse país vai morrer na mão dessa galera. Os povos indígenas estão morrendo. São 500 anos. E eles estão morrendo, e estão morrendo de uma forma absurda agora, nesse momento, nesse governo. Né? Então, é isso. Deixa a Aline falar, porque, cara, eu acho lindo, cara, esse momento, cara, para mim está sendo histórico para esse trabalho que eu faço, por causa do nível de profundidade das argumentações. Por favor, Aline. É isso que Kleber traz é muito interessante, porque a, a espiritualidade que ri, a espiritualidade que vai falar de que você é livre para cultuar e para fazer o que você quer, é a mesma espiritualidade racista e fascista que vai falar que para você estar bem, você precisa entrar no fluxo de meditação e de determinadas coisas que você tem que ir para a natureza quando você não tem dinheiro para ir na esquina. Um momento, rapidinho. Tá legal. Eu vou aproveitar que o telefone da Aline tocou para a gente questionar como é que a gente pode mudar isso, porque a denúncia do Klepper é válida, isso tudo é muito discutido e, no meu ponto de vista, pouca gente... eu não sei, cara, eu tenho dificuldade de conversar com pessoas com o nível do Klepper, da Aline, mas eu vou tentar defender um ponto de vista aqui, tá? O que acontece? Eu não acho que as pessoas que todas as pessoas que defendam a arte livre sejam fascistas, preconceituosas, nem nada. Só que é que nem o Klepper está falando, tem que ter muito cuidado com essa história. Então, vou tentar colocar alguns parâmetros que nos ajudariam a identificar quando é que você está escorregando, porque às vezes a pessoa escorrega inconscientemente, entendeu? Porque, cara, a gente é feito de processos inconscientes, que nem o Klepper já falou. Então, cara, você não tem condição de determinar qual vai ser o impulso inconsciente que vai estar predominando no momento da tua fala, no momento da atuação. Só que você tem que orar e vigiar. E agora vamos recorrer lá ao catolicismo. Tu tem que ficar esperto lá, porque senão... E é esse o trabalho. Mas colocando a níveis práticos. Cara, a criança, e aí entra a beleza do yoga do riso, a criança é nosso mestre. Porque quando você observa as crianças brincando, você percebe as mesmas buscas de estruturas de poder, o bullying, você percebe todas as coisas. Mas o que se diferencia? O fluxo, a liberdade do fluxo. Se você tem uma coisa que é muito intensa, ou seja, por exemplo, eu quero falar, cara, você me dá permissão, primeiro eu quero falar de negritude, você me dá permissão de colocar a negritude na pauta? Então, estou pedindo, esse é o primeiro detalhe. A gente, como adulto, tem que perceber
ou ser claro e objetivo, que nem eu fui agora, e perder. Eu posso falar sobre negritude, de repente, de uma forma brincadeira que pode não dar certo, tá? Lógico que você não vai construir isso de uma forma tão detalhada que nem eu estou fazendo aqui, porque o objetivo aqui é a gente tentar se educar. Se for na brincadeira, tem que ser uma coisa mais infantil, tá? Uma coisa mais leve. E aí você tem que analisar. Bem, primeira coisa, eu tenho intimidade com a Aline para produzir uma brincadeira racista com ela, para trocar na cor negra dela de uma forma pejorativa, porque nem sempre o pejorativo vai ter a intenção de derrubar, e sim de questionar ambos. Eu na minha posição de branco e ela na posição de negro, de negra. E aí, se é uma coisa leve que está sendo feita de comum acordo, a tendência de dar certo é maior. E outra, quando dá errado, a gente tem que fazer que nem as crianças. No fundo, todo mundo é criança. No fundo, todo mundo é humano. Elas mudam muito mais rapidamente, elas têm flexibilidade. E é uma coisa que a gente perde durante nossa adultização é justamente essa flexibilidade. Então, a gente, ao construir esse riso, ao construir essas brincadeiras, na verdade, a gente tem que fazer um resgate. A gente tem que voltar atrás. Aliás, o que eu estou percebendo em diversos níveis da vida, a gente está tendo que retroceder. Então, para retroceder essa infância, você tem que tomar dois cuidados, eu acredito. Um, a velocidade, porque se foi um processo que te levou à cristalização, tem que ser um processo que te leve novamente à flexibilização. Você não pode querer, de uma hora para outra, sair falando piadinha de negro, não sei o que você vai esbarrar em algum problema. E outra coisa, você não pode perder a memória, porque senão você arrisca se tornar um infantil, uma pessoa infantilizada. Essa é Ô, uma... William, Diga, querido. só rapidinho. Mas o que é que tem de leve no racismo? Não, o racismo já é resultado de uma cristalização. A diferença sempre houve, mas foi justamente essa estrutura de poder, essa estrutura da natureza, tudo isso que levou ao racismo tal qual ele é. Entendeu? Porque as crianças também cometem erros, tá? Só que elas voltam atrás. Não adianta, é do processo. Se você quiser encontrar uma resposta muito estruturada, aí você cai no problema do Klepper, porque toda vez que você estrutura demais, você traz um peso. Então, não tem uma resposta. Eu não vou ter uma resposta, principalmente para as questões específicas. O que tem de leve no racismo? O que tem de leve na discriminação gay? Não tem nada de leve, mas isso tudo foram questões que, na verdade, começaram a existir, porque, cara, no início, eu acredito que no início da humanidade, nenhum desses pontos eram observáveis, eram coisas que aconteciam aleatoriamente e as pessoas foram tanto... E, pô, eu tenho um comportamento mais duro, assim, eu sou mais macho. Aquele lá é mais delicado. Aí eu começo a me aproveitar e certos processos vão se aprofundando até a gente chegar onde chega hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma capacidade maior de observação, mas, em compensação, está mais traumatizado, está mais duro, está mais estruturado. E é exatamente isso que eu estou falando. A gente precisa aprender a usar o riso de uma forma que a gente vá retomando a nossa flexibilidade, mas com muito cuidado, porque, pô, não é justo eu pegar e querer promover uma brincadeira com o Klepper, que é uma pessoa já sofrida, que chega aqui e se abre e fala, pô, o riso para mim é uma coisa difícil. Aí eu vou pegar e vou promover uma brincadeirinha gay? Não, cara, eu tenho que ter muita intimidade, muita proximidade, muito amor com ele, para um dia chegar e poder tocar isso, abordar a mesma coisa com você, a mesma coisa com as mulheres, para um dia poder chegar e tocar numa piada, fazer uma experiência, porque é o ponto, é a questão da criança, é fazer experiência, entendeu? Mas, antes de tudo, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter cuidado, como se fosse comigo mesmo, e às vezes até mais do que comigo mesmo.
que aquela pessoa que tem um ego desestruturado, que é o meu caso, eu tendo a não cuidar de mim tão bem quanto eu cuido do outro. Então, se eu for querer cuidar do outro, que conforme eu cuido de mim, vai dar merda, porque pô, eu não cuido de mim. Então, tem uma série de particularidades. Agora, eu vou fazer o seguinte, Aline, se você quiser continuar a tua fala, que você foi cortada por uma ligação. Ainda agora, você, por favor. Se der para fazer, né? Foi o interfone. Não, são algumas coisas aí que me chamam a atenção, e aí eu vou pontuar essa questão que você traz agora, né? Para mim é mais urgente. Essa questão que você traz agora de ter uma intimidade para fazer determinada brincadeira ou determinada coisa. E aí eu lhe digo que, para mim, os lugares mais dolorosos, né, em relação aos racismos e aos preconceitos que eu já sofri por ser bissexual, por ser candomblessista, foram com pessoas que me amavam, que é a minha família. Então, eu não acho que nem o amor tem esse lugar de achar este espaço para a brincadeira quando falamos de coisas tão sensíveis quanto o racismo. Então, vou te dar um exemplo. Um dia eu estava fazendo uma roda de conversa com mulheres negras e eu fiz uma brincadeira com todas as mulheres negras que estavam ali, né? E vindo desse lugar mesmo que você falou, não, só tem pessoas pretas aqui, se eu fizer essa brincadeira aqui não vai dar nada. Isso deu um rebuliço que você não tem ideia, foi uma merda, tá ligado? Foi uma merda, assim, porque a galera disse, você tá reforçando a estrutura racista e tal, e deu uma merda, deu muito, muito ruim. Porque quando eu me percebi bissexual, acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu lembro que eu falei isso para minha mãe e falei isso para minha família. Eu sempre falei isso abertamente para minha família. E a minha mãe dizia assim, isso vai passar. Eu tô rindo, gente, porque é engraçado a visão da mãe, assim, filha, isso vai passar, como se fosse uma doença, alguma coisa, isso vai passar, é só uma fase. E eu pensando, puta que pariu, não vai passar, tá ligado? Não vai passar. E daí, quando ela perguntou, quando você percebeu isso? Desde criança eu percebo isso. Desde criança eu acho os corpos femininos a coisa mais perfeita do planeta Terra. Eu acho a coisa mais linda. Eu tenho uma adoração pelo corpo feminino, né? Não é a questão sexual, a questão do beijo. Tinham outras coisas que vão para além dessa questão que o imaginário social traz para nós, pessoas LGBTQIA+. Então, a gente vai percebendo determinadas nuances e os preconceitos que eu sofri final de ano. Eu tô há 20 anos, né, cultuando o orixá. Final do ano tem uma festa, a festa da família do final de ano. Aí o povo vai fazer a oração, a galera cristã, e se eu falar ali de Oxum, se eu falar de Ansã, se eu falar de Oxumaré, já causa um desconforto muito grande. E, de repente, alguém sai ali com uma piada, porque eu sou a única pessoa que cultua orixá de quase toda a minha família, né? E, de repente, alguém sai ali com uma piada, assim, totalmente preconceituosa, assim. Que Oxalá abençoe essa comida, que Oxalá abençoe essa comida. Aí, se eu disser axé, todo mundo vai dizer axé. Mas se eu disser que Exu abençoe essa comida, ninguém come mais a porra da comida. Tá ligado? Pra você ter uma ideia, quando eu descobri isso, eu pegava um monte de doce, botava na geladeira e dizia assim, aqui é a comida do Herê. Ninguém mexia nos meus doces. Porque a galera tinha preconceito. Protegia de verdade, né? De comer a minha comida, porque era uma comida oferecida. E as pessoas espíritas mesmo, kardecistas, não comem comida oferecida. Os católicos também não, os evangélicos também não. Quando eu descobri isso, eu comecei a tirar proveito da situação, né? Então, eu fazia muito, assim, tipo, minha irmã perturbava muito, me alugava, aí ela dizia assim, olha, não fique nervosa para não baixar o santo. Então, tem umas coisas que elas estão entranhadas, né? A gente vai numa festa, eu vou numa festa com minha irmã, ela fala assim, aquele menino tá me olhando, mas você, né,
é total flex, você pode pegar quem quiser, como se a pessoa bissexual estivesse sempre com duas opções. Então, a gente vai percebendo que existem ali situações com pessoas que a gente ama que machuca muito mais do que uma pessoa da rua. Então, eu não acho, eu, Aline, não acredito que o lugar do amor é um lugar em que você, tendo muito amor, pode fazer uma piada, uma brincadeira racista. Não acho. Pelo contrário, eu acho que é a parte mais perigosa que tem. Porque como você é muito íntimo, você acredita que tem um passe livre para machucar aquela pessoa em nome do amor. É a mesma coisa de um cara que bate na mulher e diz: eu tô te batendo porque eu te amo, da mesma maneira que a minha mãe me batia quando eu era criança e dizia: olha, eu tô te batendo porque eu amo você antes eu te bater do que a polícia. É a mesmíssima coisa. Então, assim, eu não concordo de que o amor é esse lugar, esse lugar que pode tudo, né? Assim como eu estava falando antes de ser cortada, dessa espiritualidade embranquecida em que só se começa a falar de pretos e pretas velhas, de caboclo e não sei o quê, quando entra na moda do xamanismo, né? Eu tenho uma raiva quando a galera vem me dizer: a minha cigana me falou. Cigana é uma porra, é uma padilha, minha irmã, uma pombagira, é um Exu que você tá aí dizendo que a minha cigana disse. Não é cigana porra nenhuma, é um Exu, tá ligado? Ah, o senhor, o vovô que me acompanha, o vovô, só para não dizer o preto velho, a preta velha. Então, você vai percebendo que existe ali um racismo, um preconceito estruturado dentro dessa espiritualidade que achou o xamanismo, que não é o xamanismo do Brasil. O xamanismo, por origem, são dos índios americanos. Verdade. O xamanismo que é pregado aqui no Brasil não é o xamanismo dos índios brasileiros. Os índios brasileiros vão ser classificados na espiritualidade como um índio, um guia, não sei o quê, um xamã. A galera não vai falar meu caboclo, só fala meu caboclo que é de Umbanda, que é de Candomblé. Mas o espírita branco, o espírita elitista, o espírita que não percebe a nuance, a coisa fina do preconceito que está por debaixo dessa estrutura, que são brancos quem trazem o xamanismo, né? E falam como se no Brasil não tivesse essa estrutura que está aqui bem antes de nós existirmos, bem antes do povo negro vir para o Brasil, né? Você vai percebendo essas nuances dentro da espiritualidade, desse acobertamento de coisas vergonhosas que é da terra, mas que as pessoas não usam como da terra. Você vai pegar fitoenergética que quem traz é Bruno de Mendes, é um cara branco. Bruno de Mendes vai falar da energia das plantas. A minha avó já falava disso 1000 anos atrás. Ele nomeou o nome fitoenergética, faz várias coisas, acordar erva, não sei o que, tudo que a gente faz no candomblé, isso é apropriação cultural. Ele botou outro nome, outra história, outra coisa ali, né? Então, eu trago essas coisas todas porque a espiritualidade hoje vive uma coisa muito forte, que é a apropriação cultural. A espiritualidade vive isso hoje. E a espiritualidade, e eu não estou falando que as pessoas não podem cultuar isso. As pessoas podem cultuar isso, mas as pessoas precisam nomear isso. Isso aqui veio dos povos negros, isso aqui veio dos povos indígenas. E eu não vejo problema nenhum. Para mim, o orixá não tem. O orixá não escolhe se o filho dele é preto ou se é branco. Para mim, eu, Aline, não acredito nisso. Né? Assim como eu não acredito que todos os pais velhos são negros. Não acredito. E sei que não, porque eu estudo sobre essa questão da espiritualidade e sei que existem espíritos brancos, nórdicos, que se fazem passar por pretos velhos para ter uma linguagem mais apropriada para falar com a periferia, que o espiritismo não faz isso, porque Kardec vem de uma linhagem francesa, branca, eurocêntrica. Então, quando as pessoas falam, o espiritismo é racista, não é, porque o espiritismo não nasceu no Brasil. O espiritismo não sabe, quando foi decodificado, quando foi codificado, o espiritismo
Nem sabia que porra era orixá ou qualquer coisa do tipo, porque por lá de lá não tem essas coisas. Não tem, meu povo, não tem. Então a gente precisa ir percebendo essas nuances de quanta coisa permeia em nome do amor. Eu cobro a você R$ 2.500 para você passar o final de semana no mato, cagando no chão, né? Cheirando rapé, cheirando rapé, tomando ayahuasca. E quem que tem dinheiro para fazer isso? É uma elite espiritualista branca. Então a gente vai percebendo que até nesse meio aí da espiritualidade a gente tem várias formas de excluir pessoas que gostariam de vivenciar isso, mas que não têm condições de fazer, né? Eita ferro! Eu estou achando barato que, cara, a coisa expandiu para uma área que eu nem sabia que existia. Cara, você abordou uma coisa muito interessante, mas eu vou deixar o Kleber falar, só vou falar o seguinte. Aline, eu achei ótima a tua colocação sobre o amor, embora eu pudesse, de alguma forma, debater, continuar o debate, eu, pelo menos, eu percebi o seguinte: eu não vou poder nunca falar qual é o formato que seria mais adequado para quem é discriminado, porque eu sou branco, homem, aquela velha história que o Sandro fala. Então, quando eu usei amor, eu quis colocar a forma mais elevada de amor, aquela na qual... Porque existe esse amor materno, que nem você falou, outras formas de amor, esse amor... Cara, esse amor que bate, eu já acho meio... Cara, violência para mim não é ato de amor de forma nenhuma, tá? Mas o que eu quis dizer é o seguinte: é você ter uma intimidade que te permita chegar. Mas isso é uma coisa muito delicada. Você vê, quando você falou da tua experiência, é muito complexo você ter intimidade com várias pessoas ao mesmo tempo. E também depende do cara de cada momento, cara. É como se for, cara, é como se você, para poder rir dessas questões, você tivesse que ser um psicólogo que tivesse em análise. Mas porque o que acontece? Racismo é uma coisa traumatizante. Discriminação sexual é uma coisa traumatizante. Então, para você rir do trauma, é uma coisa muito séria. Eu não acredito que tenha, por mais que tenha psicólogo no mundo da risoterapia, eu não acredito que o psicólogo vai chegar no meio da ativação emocional do cara. Entendeu? Então, é uma coisa muito delicada. E quando tu tentou fazer isso em grupo, é que nem suruba, amor. Pô, tu imagina. Mas Pô, você já foi na suruba, senão ah, nem fala de suruba. Ou ah, você já foi na eu suruba, acho, cara, senão nem fala de olha suruba. só, eu não, cara, é melhor não falar, melhor não falar, porque, cara, que nem cor, sexo também é outra coisa que é demonizada pra caramba. Então, eu não quero botar meus demônios aqui para fora, que, pô, não vai, não vai dar certo. Deixa o Kleber falar, depois você fala dele. Olha, ó. O Kleber, tu tá com cara de Mas, oh, especialista, hein, cara? Ó. eu vou abordar 3 pontos. Enfim, é tanta coisa, né? Bom que a gente Sim, tivesse o dia todo para conversar. Mas eu vou tentar concentrar, porque, enfim, minha cabeça tá. Primeiro ponto, a questão da intimidade, que eu acho que a Aline traz assim em cheio o que me veio assim a boca para falar, né? Tipo assim, aí eu fortemente pensei em 2 dados, um fato e um dado, que é a questão das relações familiares. Se você observar as estatísticas de violência sexual, crianças e adolescentes, meninos e meninas, é dentro da família, ou com os amigos da família. Então, essa experiência do riso, a experiência da brincadeira, esse lugar da produção da comédia, vou criar esse grande guarda-chuva para todas essas relações que vão da arte instituída à vida, arte e vida, a não separação até, né? Mas qual é a matriz histórica que nos constrói, que vai criando uma série de legitimidades.
Porque se a gente parar para pensar, a LGBTfobia, o racismo mata. A ponta talvez mais extremada dessas relações sociais é a morte. Seja pelo suicídio, por não suportar a dor, né, de uma vida, de situações, seja pelo assassinato mesmo da trans, que morre. O país que mais mata trans no mundo é Brasil. Os maiores índices de violência LGBTfóbica do Brasil é no Brasil, do mundo é Brasil. Lembrando que, acredito, em torno de 72 países no mundo é crime. Alguns desses países, que eu não lembro, sei lá, 15, 20, é pena de morte. Você foi pego em situação, é viado, é sapatão, morre. Nem chegue num país, nem desça no aeroporto de um país desse. Sabe? Então, o racismo. Olha a estrutura carcerária do país, a periferia do país. O Brasil mata mais do que guerras. Quem é que está morrendo? Né? Então, se a gente pensar essa estrutura, a ética da intimidade, a gente percebe que existe uma construção sócio-histórica que ela vem criando uma série de legitimações da violência e que lutar contra essas violências a gente precisa lutar contra essa construção social de família. Quando a gente fala assim das novas perspectivas de família, que é preciso criar uma outra noção, um outro conceito de família, é um pouco isso. A gente está falando, aliás, muito disso. Porque essa construção social de família que atravessa historicamente, que se coloca aí como a grande família, vamos dizer assim, que se não for isso, que é a família branca mesmo, burguesa, essa matriz, entendeu? Ela legitima esses espaços de violência. E isso precisa ser transformado. Isso precisa ser lutado. Isso tem que deixar de existir. O racismo, em todas as suas formas de existência, precisa deixar de existir. E é preciso enfrentar essa realidade. A gente precisa ter coragem para enfrentar essa realidade. Que a LGBTI-fobia, em todas as suas formas de manifestação e existência, precisam deixar de existir. Porque mata. Porque tira a existência, porque tira o riso. Sim. Tem pessoas que não riem mais por causa desse lugar de violência. Perderam né, a morte simbólica, né? O simbolismo da morte, que a gente morre de muitas maneiras. Eu, quando fui agredido no Rio de Janeiro, eu morri um pouco mesmo. E até hoje eu tento me reencontrar. Até hoje eu tento curar. Eu tento renascer partes de mim, porque eu perdi a inocência. Eu não ando mais na rua como eu andava. Não ando. Lógico. Então, aí outra questão é a liberdade. Eu sou discípulo da liberdade. Eu defendo a liberdade criativa, eu defendo a liberdade da arte, eu defendo a liberdade da criação de si. Cada um tem que ter o direito assegurado de ser o que quiser ser. O que quiser ser. Mas, por exemplo, aí volto ao tema, quando a gente está falando especificamente dessas relações de intimidade familiar que vai lá para o palco, né? Uma coisa é defender a liberdade da arte, outra coisa é defender a liberdade de qualquer conteúdo na arte. Qualquer conteúdo, não. Tudo não é liberdade de expressão. Se eu disser eu vou matar você, eu estou cometendo ameaça. A sua vida é crime. Não é liberdade. Ah, não, minha liberdade de expressão. Não é liberdade. Não é liberdade. Entende? Então, dentro dessa discussão da arte, a gente precisa também pensar nos lugares. Uma coisa é a liberdade da existência da arte teatral, das manifestações artísticas, em suas pluralidades de manifestações em termos técnicos, estéticos, éticos, estéticos, culturais, sociais, de cada território, de cada manifestação, de cada território do planeta Terra. Isso não significa que eu posso colocar dentro da arte qualquer conteúdo. Eu não posso lá fazer uma peça de teatro defendendo o nazismo e falar assim, não, mas liberdade da arte, liberdade... Não, você está dizendo que muita gente tem que morrer. Não pode, isso é crime. Dizer que o outro tem que morrer, não pode. Você não pode ameaçar uma comunidade inteira. Você não pode ameaçar a vida do outro, entende? A gente já entendeu historicamente, socialmente, que não pode. Isso não é legal. Uma pessoa está dizendo que vai matar a outra, vai bater na outra. Não é legal. Né? Então, ética e moralmente, a gente já superou muitas asas. Mas eu acho que a discussão passa através desse lugar.
Existe uma coisa que é da ética estética da forma, né? Se a gente pensar as artes em suas pluralidades de existência, existe outra coisa que é o conteúdo que está sendo dito, né? Então, a liberdade da arte não pressupõe a liberdade do conteúdo. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso usar o suporte da arte como legitimador de eu ser um racista, de ser um fascista, de eu declarar a morte de uma população. Não posso. Não posso defender a morte dos povos originários dessa terra em cima do teatro. Não posso. Na premissa da liberdade. Mas a liberdade da arte. Não, não posso. Né? E a outra coisa é da espiritualidade. Não é eu fico pensando hoje em dia muito assim, fico sempre tentando me corrigir ainda, que é tipo assim, eu falo espiritualidade, eu digo não, Cleber, eu falo espiritualidade plural, porque somos seres plurais. A galera lá da América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos, México, essas regiões, as populações originárias indígenas manifestam enquanto espiritualidade não é igual ao que a galera aqui no Sul. Não é igual ao que a galera na África, não é igual a galera Europa. Tipo assim, então, quando a gente fala de almas, porque remontam a ideias que muitas vezes são muito distintas, né? Então, e é uma coisa que eu tenho meditado, que eu estou em processo de transformação, que aí eu acho que toca a questão da intolerância religiosa. E às vezes a gente coloca espiritualidade como a minha espiritualidade, como se todo mundo tivesse que ter o mesmo pensamento espiritual que eu tenho. Ou então que inconscientemente eu estou operando ainda numa lógica que a minha forma de conceber a alma é a forma. Que a minha forma de conceber espiritualidade é a forma. E não, não. Existe uma pluralidade gigante. Inclusive algumas que vão se afastar muito de mim. Que é aquilo que eu falei, se a gente pensar na espiritualidade do católico que chegou aqui, que invadiu essas terras, eu acho que eu não tenho nada parecido com aquela espiritualidade que diz que o povo preto e o povo indígena não tem alma. Entende? Não tem nada a ver com essa alma, a alma desse cara. Não tem nada a ver com minha alma. Com o que eu penso. Claro, tem as questões inconscientes, aí estou falando para ilustrar, mas Sim. é isso, entende? Então, pronto, é isso. Eu já não vou falar muito. Cara, eu só vou abordar duas coisas que o Klepper falou. Uma é com relação a sexo, porque quando ele falou que as maiores violências contra as crianças é cometida na família, ele acabou abordando a questão da sexualidade. E aí, cara, é uma coisa muito delicada, porque a sexualidade da criança ela vem no nascimento. Agora, qual é a brutalidade dessa história? É quando o agente da violência está pensando em si, ele não está pensando na criança, ele não está olhando para a criança. A mesma coisa acontece com o riso. Quando você está tentando produzir o riso para se regozijar, ou para que se. Porque o riso também está relacionado com o poder e com a inteligência. Quando você está querendo se regozijar com a sua capacidade de produzir inteligências, com a sua capacidade de demonstrar o seu poder, esse riso certamente vai atingir alguém. E a outra coisa que eu ia falar é com relação à arte. A arte é muito interessante porque o próprio conceito de arte está sendo questionado. E uma vez são duas coisas que, para mim, balizam. Eu não sou um especialista, eu não entendo nada de arte, mas dois conceitos que eu acho bem interessantes que estão relacionados à arte uma coisa a estética e a universalidade. Meu amigo, você para conseguir tocar num assunto sensível, social, que faça todo mundo rir, ou seja, para ser realmente arte, ou seja, a sua intervenção teve uma universalidade. Todo mundo achou que ela tinha uma estética interessante e conseguiu que todo mundo risse. E você fazer isso com um assunto que é sensível é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a Aline. Ela tentou fazer graça com o grupo, umas podem ter achado graça, outras já não acharam graça nenhuma. Então, cara, para tu querer ser artista com esse tema, é quase que impossível, porque você vai ter diversos níveis de traumatização, diversos momentos da pessoa em cada
ali ela está no seu momento específico, então tu querer. Agora, o riso, a gente sabe que ele é usado com diversas finalidades. Aquele cara que é comediante, está tentando ganhar dinheiro com riso, a finalidade dele não é trazer a felicidade nem a alegria de ninguém, é ganhar dinheiro. O cara que está fazendo piada, porque, por exemplo, o Inominável, que vai ser derrubado aí, eles também têm piadinha, tem muita piadinha. Eles também usam do recurso do humor para se fecharem entre eles. Entendeu? Então, a questão do riso é com que finalidade você está tentando provocar o riso. Entendeu? Então, a questão da arte, da ética do riso, ela é muito sensível, delicada, mas a gente ainda assim não pode se fechar e dizer, olha, tal conteúdo é tabu, não pode de jeito nenhum. Só que há de se convir que certos temas, certos conteúdos são, sim, muito sensíveis e só devem ser tocados. Nem sei se podem ser tocados. Eu acredito que tem muito poucas pessoas e muito poucos momentos. É isso que eu falei, entendeu? Quando eu estou com o Klepper, a coisa é sensível, mas eu tenho mais possibilidade de ter uma intimidade, de ter uma empatia. Você já tentou, cara, quem é psicólogo, terapeuta, fica mais fácil. Já pensou você tentar cuidar do trauma de todo mundo de uma vez? Entendeu? Não vai dar. Então, a mesma coisa o riso. Se o riso é terapia, peraí, você está querendo cuidar com o riso de um grupo cara, de uma coisa tão explosiva, de tão, como é que se diz? A gente reconhece o riso como uma descarga tão forte de todo mundo ao mesmo tempo, com temas muito sensíveis. Então, realmente, eu acabo tendo que concordar que é quase que impossível você tratar certos conteúdos com riso sem acabar ferindo alguém. E vamos deixar a Adélia fechar, gente, porque eu já estou passando da minha hora. Fala, Adélia. Sim, só um minuto. Agora eu vou correr. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer muito a todos, porque aprendi um monte de coisas amanhã. Vou ter que assistir de novo. Queria os contatos, a linha a gente tem, mas o Klepper não. Então, depois que deixe no grupo, né? E queria contar um pouquinho da discriminação que acontece, que eu também vivo, porque a gente fala em discriminação, e a discriminação é muito mais do que isso. Eu sou uma estrangeira, eu sou uma pessoa de mais idade, eu vivo falando em energia e em coisas estelares, e aí quero fazer um gancho sobre espiritualidade que não tem nada a ver com religião, e que religião tem a ver com os dogmas e com as coisas que separam, e a espiritualidade une. E a espiritualidade não é mais que uma constatação da criação e da origem cósmica. Eu vivo falando, eu sofro como que eu sou louca. Eu sofro falando, ai, aquela sempre fala daquelas coisas, quer dizer, não estou dentro da tribo, nem dos negros, que tem uma escolha sexual que pode ser discriminado por algo. Não me encaixo nessas, mas eu me encaixo nas loucuras estelares e de energia e de coisa. Vivo falando da criação e de que todo isto que estamos vivendo tem a ver com uma consequência de criação do planeta, de planejamento estelar e muitas coisas que o comum das pessoas não sabe. Todos que estamos nesta tribo somos sofremos dessa discriminação. Então, agora nos chamamos de família, né? Porque outra família. Então, e eu como estrangeira, como uma... aquela, eu moro, aí também estou aqui nas terras gaúchas, cataúchas, e às vezes, ai, aquela... Você não tem ideia, os primeiros anos que eu morei aqui, que faz quase 30 que estou por aqui, nossa, aí vem aquela mulher, aquela castelhana que acredita naquelas coisas, sabe? É muito forte, então não precisa estar nos grupos que a gente acha que são discriminados, senão é uma discriminação por muita coisa. Os velhos, os idosos são discriminados,
parece que são lixo que tem que ir para, sabe? Já ficar quietos e assistir TV, novela em casa e mais nada. Tem muita coisa que a sociedade vai separando e discriminando e colocando etiquetas, porque a gente está em uma matrix, gente. Agora vou falar de minha linguagem. Estamos em uma matrix e esta não é a Terra que foi planejada para ser. Tem muita manipulação de seres que estão querendo nos lavar o cérebro e dominar, e questão de outro momento. Eu mesma coloquei um comentário que nos cuidemos de que falamos, porque tem muito canal, o nosso não tem muito público, não vai afetar muito ao senhor YouTube, mas temos que nos cuidar para não sair do ar. Então, gente, é uma questão muito ampla. E que vou fazer o gancho, que eu vejo que a Karina, se tem um minuto, vai querer falar. Para que serve o riso? A gente tem uma ferramenta de baixo custo e alto impacto, como disse nosso querido Paulo, que nos ajuda. Tá, isso está aí, não vamos poder mudar, está tudo certo do jeito que está. E que nós vamos fazer para nos sentir melhor? Dar risada. E vamos dar risada, porque toda discriminação e toda essa separação e toda essa coisa é do outro. Então, nós estamos cumprindo e também vamos pensar que se está nos atingindo é porque tem algo dentro da gente, como explica a filosofia Huna e o Ho'oponopono, que está na nossa memória do subconsciente, que vimos carregando de séculos e milênios e énios. E então vamos limpar e vamos rir. E deu, tchau. Eles que sigam com sua forma de pensar. Então, a forma de enfrentar, eu acho que com risada. Vamos deixar que as coisas aconteçam um dia, e está chegando, vamos viver em uma nova terra que vai ser diferente. E isso as novas gerações vão ver, né? Beijo, Karina! Te passo a palavra. Então, vou falar rapidinho, gente. Bom dia. Bom dia. Eu sinto, assim, que tem muito a ver com a questão das pessoas se sentirem muito matéria, sabe? Se sentirem muito o corpo. Porque se a gente se percebe como um espírito vivendo uma experiência terrena, e o espírito não tem sexo, o espírito não tem cor, sabe? A gente consegue ver de uma outra forma o mundo. Agora, quando a gente pensa que quando eu morrer acaba, né? E a gente coloca muita atenção nos olhos, né? Ah, porque aquele ali é preto, porque aquele ali se veste mal, porque aquele ali, né? A gente acaba trazendo esse monte de preconceitos que existe um campo, né? Quando se fala muito em campo ultimamente, né? Existe um campo. E daí, se tu tá numa cidade, como, por exemplo, eu até tô em Caxias aqui, vim cuidar da minha mãe. Aqui em Caxias tem um campo de preconceito que é dose. E eu vivi aqui até os 18 anos. E eu consegui me libertar desse campo quando eu fui para a universidade em Porto Alegre. Então, são várias questões, né? Mas aqui nós já estamos com o tempo acabando. Só queria falar a questão essa espiritual, que muita gente ainda não percebe, mas que a gente está nesse momento de transição planetária. As pessoas estão cada vez mais percebendo e se questionando, e que bom que existem esses espaços para a gente conversar e ter insights também, né? E só sobre a questão do artivismo, que traz alegria, né? Eu sou uma artivista voltada para a questão ecológica, né? E tem muito, né? Uma coisa que sempre me afetou desde criança foi a questão do lixo jogado por toda parte, que está cada vez mais, né? Cada vez mais, cada vez mais. E assim, é triste ver essa situação de todo o lixo sendo jogado por aí, mas dá uma alegria quando a gente vai lá na praia catar lixo, mesmo catando o lixo dos outros, só o fato da gente se sentir fazendo a parte que nos cabe, né, e sentir que a gente está motivando outras pessoas a agir dessa forma. Então, isso sim dá uma alegria. Então, gratidão, gente. Bom dia.
O lixo é só uma discriminação material, a discriminação da matéria. Gente, eu queria agradecer muito a presença do Klepper e da Aline, que geralmente não estão presentes aqui e vieram só para prestigiar. O resto, cara, eu agradeço sempre, porque, pô, não tem nem o que falar, né, cara? Se não fosse para vocês, isso não estaria acontecendo. E vamos fazer o quê? E tá tudo certo, vamos rir. Trazer esses Bom assuntos para dia! trazer.